Deixa eu só trazer uma outra informação, porque Jair Bolsonaro falou com a imprensa, concedeu entrevistas em vários momentos do dia. Depois que ele colocou a tornozeleira eletrônica, ele disse que não pretende fugir, que o dinheiro que foi apreendido em sua casa foi declarado à Receita Federal. O ex-presidente disse que foi submetido a uma suprema humilhação pela medida cautelar que foi imposta pelo ministro Moraes. A nossa produção também separou esse trecho. Acompanhem. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E, no meu entender, o objetivo é a suprema humilhação. Esse que é o objetivo. Suprema humilhação. Presidente, o senhor acha que é a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. Aí o ex-presidente faz um trocadilho, né, dizendo que foi submetido a uma suprema humilhação. Você, Koba, o fato do ex-presidente ter um filho que está ou mora, pelo menos provisoriamente, nos Estados Unidos, ter uma boa interlocução com integrantes do governo federal norte-americano, além do fato de terem achado essa quantia em dinheiro. Enfim, esse é um cenário que, na visão das autoridades, é um cenário que indica que ele estaria propenso a fugir do Brasil? Você acha que são indicativos ou não? Olha, Caniato, de tudo que se tem do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à possibilidade de fugir do Brasil, no meu ponto de vista, só há um elemento que testemunhe contra ele, que é justamente aquela noite que ele passou na Embaixada da Hungria há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás. Do restante, todos os outros elementos são a favor dele, até porque quando teve o 8 de janeiro e o início das investigações, ele estava fora do Brasil. E ele voltou, voluntariamente voltou ao território, poderia ter ficado lá. Mesmo estando no Brasil, em determinado período, ele esteve na Argentina. Poderia ter ficado. Aliás, o novo presidente argentino é aliado ideologicamente também do Jair Bolsonaro. Voltou, ou seja, ele tem todos os indícios de que pretende ficar no Brasil. Aquele período, aquela noite na Embaixada da Hungria, que ninguém vai para uma embaixada e leva o seu travesseiro e a sua cafeteira com a intenção de fazer uma visita protocolar a um diplomata, né? Eu imagino que naquele momento talvez ele pensasse em ali permanecer. Mas, de qualquer forma, esse elemento está muito distante no tempo dessa decisão de hoje. E para a medida cautelar no processo penal, o motivo da decisão tem que ser contemporâneo. Ou seja, aquela visita à Embaixada da Hungria, nem que o ministro quisesse, não poderia ser fundamento para uma decisão agora, meses ou mais de ano depois daquele evento. Então não há nenhum tipo de fundamento jurídico válido neste momento que possa indicar a possibilidade de fuga do ex-presidente Bolsonaro. E por não existir esses fundamentos, quando o ministro lança uma busca e apreensão, determina uma busca e apreensão na extensão como foi esse mandado de busca e apreensão, porque foi uma extensão gigantesca, se a gente lê a decisão, a gente vê que é no domicílio dele e nos endereços contínuos. É, inclusive, com autorização para apreender, para parar e entrar dentro de veículo se ele tivesse em curso dentro de algum veículo automotor. É para fazer busca pessoal, não só nele, mas em quem estivesse. E não há nesse mandado de busca e apreensão o detalhamento necessário que o Código de Processo Penal prevê. Aliás, o mandado de busca e apreensão ele deve ser fundamentado sobre o que se quer encontrar em uma busca e apreensão. Qual é o objetivo desse mandado? E não há também essa especificação no mandado do ministro Alexandre de Moraes. Na decisão não há esse tipo de especificação. Então há muitas lacunas jurídicas que deixam essa decisão muito frágil do ponto de vista de sustentação jurídica. E para encerrar, Caniato, essa questão envolvendo o elo entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foi todo dado no contexto da decisão do ministro Alexandre de Moraes por dois motivos. O fato do ex-presidente Jair Bolsonaro repostar o que Donald Trump publicou, fazer um post agradecendo, isso está lá copiado e colado no teor da decisão. E segundo, o fato dele ter dado R$2 milhões para o seu filho, que segundo a interpretação jurídica da decisão, significaria um financiamento da coação no curso do processo efetuado por Eduardo Bolsonaro. Mas agora a
há uma leitura muito interessante, né? Que se a gente entende o contexto, a linha criada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele está falando: Eduardo Bolsonaro, com a ajuda do pai, quer coagir as autoridades brasileiras por meio de Donald Trump. E Donald Trump, com as suas decisões, está conseguindo coagir. O que o ministro está dando a entender, no final das contas, é de que, de fato, se sentem pressionados pelo presidente americano. E o Beraldo bem disse aqui que não deveria acontecer isso, pela soberania, pela separação dos poderes aqui no Brasil. Ou seja, ou o Brasil é de fato soberano, ou essa decisão não faz sentido alguma, porque se é soberano, é crime impossível essa tal coação que o ministro alega nessa decisão. Pois é, não, esse aspecto é interessante, a gente vai se aprofundar, porque tem essa leitura, né, que Bolsonaro, por conta daquela vaquinha e o dinheiro enviado para o filho, teria financiado uma operação contra a soberania nacional. Ok, essa é uma tese, mas a gente está falando de um pai para um filho, né? O pai não pode ajudar um filho que está morando no exterior? Também tem esse aspecto que a gente precisa destacar. Só as pessoas fazerem, refletirem sobre esse desafio dentro da sua casa, com seus familiares. E aí? Deixa eu só trazer também a análise do Cristiano Beraldo, porque o Koba levanta muito bem, lembrando daquele episódio de 2024, Polícia Federal apreende o passaporte de Jair Bolsonaro, Beraldo, por determinação da Suprema Corte. Dias depois, o New York Times revela que ele teria passado 2 noites, ou 2 dias e 1 noite na embaixada. E aí, naturalmente, todos apontando a possibilidade de ele se proteger de uma eventual decretação de prisão. É possível conectar aquele episódio às cautelares que foram impostas hoje? Você acha que, para além do risco de fuga, essa situação que envolve um apoio de alguma embaixada também está no radar da justiça brasileira? Renato, fazer sentido não faz, mas a gente aí tem que se perguntar o que é que de fato anda fazendo sentido quando a gente olha para o judiciário brasileiro. Quando há essa acusação de que o Eduardo Bolsonaro, com o apoio financiado por Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos trabalhando para um ataque à soberania nacional, falta explicar o que é esse ataque. Porque nós não estamos falando do Irã, nós não estamos falando da China, nós não estamos falando desses países que têm um histórico de atacar a soberania alheia, inclusive a Rússia. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América, que na sua história age justamente para proteger a soberania de outros países. Quando você tem a carta de Donald Trump dizendo que eu vou impor tarifas em razão da atuação do Supremo Tribunal Federal e a injustiça que estão fazendo com o meu conhecido, porque diz Donald Trump que o Bolsonaro não é amigo dele, ele então já estabeleceu qual foi a cartada que ele deu. A articulação de Eduardo Bolsonaro não vai fazer com que um porta-aviões norte-americano pare na costa brasileira e que os Navy SEALs invadam o território brasileiro e marchem até Brasília e tomem a Praça dos Três Poderes. Ataque à soberania é isso. E isso não vai acontecer. Ninguém no mundo, ninguém com mínimo, pequena seriedade no mundo inteiro imagina que haja a mais remota possibilidade dos Estados Unidos fazerem algum tipo de intervenção que efetivamente ataque a soberania brasileira. Portanto, as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, por mais que ele esteja lá com o dinheiro do pai, financiado pelo pai, elas não têm nenhum efeito prático na autonomia do Supremo Tribunal Federal. Porque em toda essa desorganização, este desequilíbrio institucional que existe no Brasil, o poder mais forte hoje, a caneta mais poderosa hoje, está no Supremo Tribunal Federal. Fazem o que querem, a hora que querem, com quem quiserem. Nós estamos vendo a forma como o Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Poder Judiciário, trata o Poder Executivo e o Poder Legislativo, até no caso do IOF.
Manda os dois irem lá se conciliar. Não há conciliação, toma a canetada aqui, que o governo vai arrecadar. Ah, mas o imposto de IOF não pode ser instrumento para arrecadação, não importa. Mas isso fere decisões pretéritas do próprio Supremo Tribunal Federal, não importa, tá valendo. E pague todo mundo, brasileiro que se dane. Tá endividado, vai pagar mais IOF, o problema é seu. Então não se endivide. Vai viajar, comprar moeda estrangeira, vai pagar mais IOF. Então não viaje, fica em casa. É assim que a gente está vendo essa atuação. Então, ataque à soberania, que eu, Cristiano Beraldo, vejo, a soberania brasileira, é feito por aqueles que não cumprem o seu papel conforme a Constituição Federal. Agora, imaginar que há algum tipo de intervenção que virá dos Estados Unidos, aí realmente a gente tem que sair do mundo encantado do Mickey Mouse e voltar para a Terra, entendeu? Que é redonda, não é plana, para a gente entender que as coisas, os pingos não estão em cima dos is. Você, Acácio, Jair Bolsonaro reafirmando que não pretende fugir do Brasil, as medidas impostas a ele, a preocupação, talvez, da justiça brasileira, das autoridades, de que isso pudesse vir a acontecer, o episódio bem lembrado pelo Nelson Kobayashi, mas aí é preciso também trabalhar com essa hipótese. Caso esse fosse um objetivo, com as cautelares impostas, isso impede alguma coisa? Porque eu fico pensando em algum país que ofereça esse tipo de abrigo. Com a tornozeleira, ele pode se deslocar para a embaixada abre a porta e abriga Jair Bolsonaro por um período, ele pode fazer a solicitação de asilo político. Se o país concede a ele não consegue se deslocar até o aeroporto, é isso? Não conseguiria? Teria que ficar igual o Julian Assange, que permaneceu anos na Embaixada do Equador em Londres? É preciso lembrar desse caso também, né? Daniel, eu acho que são alguns pontos. Primeiro, enquanto Koba falava do fato dele ter levado a cafeteira até a embaixada, eu fiquei curioso, fui olhar sobre o café húngaro. Não há nenhuma menção sobre o café húngaro na internet, mas a cafeteria mais bonita do mundo está na Hungria. Então, não entendi a razão dele levar... Entendi, aliás, a razão dele levar a própria cafeteira. No que diz respeito a este deslocamento, a uma eventual fuga com a tornozeleira, você bem disse, a tornozeleira tem um sensor, mas a gente conhece como tudo funciona no Brasil. Por mais que esse sensor dispare, por mais que esse sensor emita um alerta às autoridades, até que eles cheguem, até que as autoridades cheguem no usuário desta tornozeleira, demora. E nós diariamente nos deparamos com casos de presidiários, de condenados, de pessoas que estejam sujeitas a medidas cautelares usando tornozeleira, que acabam fugindo do Brasil ou fugindo do lugar onde deveriam estar. E aí, nesta suposta circunstância que você menciona, existem dois caminhos. Ele está no Distrito Federal, ele tem inúmeras embaixadas ali próximas. Ele poderia ir até uma dessas embaixadas, mas ele ficaria trancado, ficaria preso, entre aspas, em uma dessas embaixadas, porque ali dentro é um território soberano, mas ele não poderia sair da embaixada para se dirigir ao aeroporto, por exemplo, para se deslocar até outro país. Então ele ficaria, como você bem disse, no caso do Julian Assange, preso dentro da embaixada, num espaço maior que uma cela, obviamente, mas em circunstâncias tão precárias quanto, porque ele estaria lá de favor em relação a um país estrangeiro. No que diz respeito a fugir para outro país, como o caso da Argentina, por exemplo, é o deslocamento até o aeroporto para que ele pegue um avião particular e vá até esse outro país. Por quê? Eu disse no começo e reitero, até que o sensor da tornozeleira dispare, até que as autoridades cheguem, ele já evadiu do local dos fatos, e aí a Força Aérea Brasileira talvez não tivesse tempo hábil também de interceptar um avião desse. Então são inúmeras as possibilidades de fuga, mas eu acho que esse é o ponto crucial. É necessário nós levarmos em consideração elementos concretos para que se chegue a uma decisão. O que a gente está fazendo aqui é conjecturando. E a mera conjectura na legislação não é fundamento suficiente para decretar uma preventiva ou até
medidas cautelares diversas da preventiva. Neste contexto, há muito mais simbolismo do que efetividade.